A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema Direitos dos Autistas, com a advogada doutora Carla Bertin. Doutora Carla, como é a sua primeira participação no nosso programa, e eu espero que seja a primeira de muitas, a gente costuma, quando acontece isso, uma apresentação inédita do entrevistado, a gente costuma perguntar um pouquinho do lado pessoal do entrevistado, até porque são histórias de vida geralmente muito ricas e que podem certamente servir de inspiração para outras pessoas. Então, a primeira pergunta é essa: por que a advocacia? Primeiro de tudo, olá para todo mundo, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de assuntos que eu tenho tanto carinho e que está literalmente dentro da minha casa, né? Você sabe, Heraldo, que nunca me perguntaram isso, e achei bem interessante você me perguntar por que eu escolhi a advocacia. Na verdade, desde criança eu fui uma pessoa que tomava frente das coisas, que era representante de classe, que quando os amiguinhos arrumavam encrenca, eu ia lá tirar satisfação, eu ia chamar a professora, ia bater na porta da casa da mãe, olha, seu filho bateu no meu amigo e tudo. É uma coisa que eu nunca ensaiei, eu sempre resolvi tomar frente de algumas coisas. E todo mundo brincava comigo e falava, essa menina quando crescer vai ser advogada. Mas eu não dava muita bola, na verdade, para isso. Eu achava que era só o que as pessoas falavam, enfim. Eu sou uma família de pessoas da área da contabilidade. Meu pai é contador, minha avó é contadora, meu avô é contador, meu tio, enfim, a gente fala que corre número na veia, né, de todo mundo. E eu fui fazer técnico de contabilidade, né, seguindo aí os passos que toda a família. Eu não brincava de casinha, eu brincava no escritório, minha diversão era brincar, né, com a máquina de escrever, com a calculadora de bobina. Eu desde criança faço imposto de renda, essas coisas todas. E no técnico em contabilidade, eu tive aula de direito nos 3 anos. Com uma professora muito bacana e tudo, e ali eu comecei a entender um pouco mais a respeito do direito e percebi que tinha tudo a ver comigo, com essa minha personalidade de tomar frente das coisas, de peitar, de querer arrumar situações, de tirar satisfação de quem não achava que devia tirar satisfação, enfim. Enfim, eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, assim, no direito. Sou uma pessoa totalmente prática, né? Não gosto de palavras difíceis, e as pessoas que me acompanham sabem bem disso. Eu fujo do juridiquês, eu tento traduzir ao máximo aquilo que, para a gente, por conta do nosso estudo, é um pouco mais simples e que muitas vezes a maioria das pessoas não tem acesso, porque na verdade não é que não conhecem a lei, porque é só você dar um Google, você tem acesso a qualquer lei que você precise, mas muitas vezes as pessoas não entendem a lei, não entendem o que eu chamo da lógica jurídica, e eu fico muito feliz de conseguir, de uma forma simples e prática, explicar para as pessoas essa tal da lógica jurídica, para que todo mundo tenha acesso a direitos, porque direito não é frescura, né, é qualidade de vida. Então eu gosto muito de fazer isso.
Maravilha, como eu imaginava, era uma história inspiradora. Eu acompanho as suas redes sociais, sei o que a senhora está falando, é verdade, porque eu sou testemunha disso. E me fez lembrar, doutora Carla, um dos primeiros escritórios onde eu estagiei no Rio de Janeiro, porque eu fiz a faculdade de Direito na Universidade Gama Filho, no Rio, e um dos primeiros escritórios onde eu estagiei, com o doutor Ariosto Alves Melo, e uma vez a gente almoçando, ele me disse algo que eu nunca mais esqueci, porque eu perguntei para ele isso: doutor Ariosto, por que advocacia? Ele disse: Heraldo, todo mundo tem problemas. O advogado ganha dinheiro para resolver o problema dos outros. Olha que legal. Então eu achei, poxa, bacana, é isso mesmo, né? A gente ganha dinheiro para resolver o problema alheio. Bom, agora vamos falar sobre o tema de hoje, que são direitos dos autistas. A motivação para que a senhora se dedicasse, se especializasse nessa área, a senhora já deixou escapar, porque a senhora disse que a senhora tem o autismo dentro de casa. Eu também tenho, eu também sou pai de autista, com muito orgulho, com muito amor, por isso que sou seu seguidor, inclusive. Daí que vem a inspiração para isso, foi esse o motivador para que a senhora entendesse melhor como é que funcionavam os direitos dos autistas? Então, Heraldo, é tão bacana isso, né? Que, na verdade, o que eu conheci a respeito de autismo é o que a maioria das pessoas conhecem, né? De uma pessoa ficando no canto da sala, se balançando, que é o estereótipo do autismo. Hoje em dia, depois de tanto tempo de diagnóstico, a gente está fazendo 8 anos que meu filho teve diagnóstico do autismo, a gente sabe que isso é um extremo, né, do autismo. O autismo é um espectro, onde a gente tem muitas nuances e tudo mais, mas eu não conhecia absolutamente nada, nunca tinha trabalhado nenhuma causa relacionada a direitos da pessoa com deficiência, muito menos da pessoa com autismo, nunca tinha tido contato com ninguém com autismo, e eu falo que se eu conhecesse isso de autismo com um ano e pouquinho, eu já sabia que meu filho estava no espectro. A gente descobriu o autismo dele já com 3 anos, o que não é tão novinho assim. E quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel, do meu filho mais novo, que hoje está com 11 anos, é um pré-adolescente, mas quando a gente recebeu o diagnóstico dele, tudo que eu não pensava era nos direitos dele. A gente queria saber de desenvolver o Gabriel, de dar o nosso melhor, de proporcionar as melhores, né, ferramentas, os melhores profissionais para que ele se desenvolvesse. Apesar de eu trabalhar na advocacia e na contabilidade há mais de 20 anos, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E foi um assistente social que, falando comigo, um dia estava entregando o cartão do transporte público para uma mãe de uma outra criança com autismo, e ela falou: olha, você sabia que você tem carro, não tem? Você sabia que você podia comprar um carro com isenção? E foi aí que acendeu a luz de que a pessoa com autismo era considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Eu não sabia disso. Eu não sabia de absolutamente nada. E eu fui procurar onde todo mundo procura, no Dr. Google, né? O Dr. Google responde todas as nossas perguntas. E eu comecei nem sei que o Dr. Google responde certo, mas ele responde tudo que a gente pergunta. E eu comecei a pesquisar sobre direito, sobre isenção de carro. Eu nem sabia exatamente como pesquisar isso. E aí se abriu um novo universo para mim com relação aos direitos. E eu descobri que a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, o que nos dá acesso a muitos direitos que a gente não tinha. A gente começou a exercer todos os direitos que o Gabriel tinha. Tudo que a lei dizia que ele tinha direito, a gente começou a exercer, sabe, com a cabeça levantada, com muito orgulho e tudo. E eu descobri que, na verdade, a gente tinha pouquíssima informação na internet. Na verdade, foi aí que surgiu o Autismo Legal. Porque na internet a gente não tinha acesso a praticamente nada. O que eu encontrava na internet dizia: o autista tem direito a isso, consulte um advogado. Eu ficava pensando: e quem não pode pagar um advogado? Quem não tem dinheiro para entrar no escritório de um advogado? Quem não tem acesso, né? Porque a gente sabe que a advocacia, assim como a medicina, tem especialidades, né? Existe aquele clínico geral que entende um pouco de cada coisa, mas quando o bicho pega, quando a coisa é complicada, você precisa de um especialista, né? E eu não entendia nada. Minha área era inventário, partilha, processos trabalhistas, não tinha nada a ver com isso. Eu comecei a estudar e comecei a contar para uma pessoa, para outra. Foi aí que surgiu a ideia de contar para mais gente. E o Autismo Legal surgiu com um projeto muito despretensioso, na verdade. A gente nunca imaginou que fosse tomar esse volume todo e que hoje em dia seria o maior projeto de divulgação dos direitos do autista, com muito orgulho, assim. Eu digo que o Autismo Legal é meu filho mais novo, sabe? Um caçula que dá um trabalho lascado, mas que a gente ama.
Doutora Carla, esses direitos dos autistas, né, eles estão previstos, obviamente, em lei. Seriam leis somente federais, ou nós teríamos também leis estaduais, em alguns casos até leis municipais? Como é que funciona isso? Olha, esse é um assunto que é super importante as pessoas entenderem. Mais uma vez, eu volto para aquela questão da lógica jurídica. A gente precisa entender um pouquinho do contexto que envolve as leis, para que a gente possa entender por que alguma coisa funciona aqui, não funciona ali e tudo mais. Primeiro de tudo, antes de 2012, a pessoa com autismo era uma pessoa como outra qualquer, com acesso a direitos que são garantidos na Constituição, mas nenhum direito diferenciado em razão do autismo. A partir da Lei 12.764, que a gente conhece como Lei Beleza-Piano, a pessoa, ali foi escrito que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O que isso significa? Que todos os direitos concedidos a qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, a partir de dezembro de 2012, deu acesso às pessoas com autismo, o que foi um divisor de águas. Porque agora as pessoas com autismo têm acesso a direitos que, na verdade, fazem toda a diferença na sua qualidade de vida, no seu exercício da cidadania. Na realidade, se a gente parar para pensar, né, a gente tem aqui no Brasil uma coisa que é chamada de pirâmide de Kelsen. Imaginem uma pirâmide onde a gente tem leis que são super, hiper, mega importantes e que nenhuma lei pode ser mais forte do que ela, e outras leis que estão abaixo. Então, a lei que está aqui em cima não pode ser contrariada de jeito nenhum. E a gente tem leis que estão aqui embaixo, que elas podem dar mais direitos do que essas aqui, mas elas não podem tirar esses direitos. Porque aí a gente teria a tal da lei inconstitucional, que a maioria das pessoas já ouviu o que é. Bom, por que é importante a gente entender isso? Porque aqui em cima a gente tem a nossa Constituição Federal, aquela de 88, que na realidade, se fosse cumprida direitinho, a gente não precisava de um monte de outros direitos, né, de outras leis que foram criadas. Na nossa lei, na nossa Constituição, diz que as pessoas são iguais, que as pessoas têm acesso à educação, que as pessoas têm acesso à saúde, que as pessoas têm acesso a lazer, a transporte, a moradia e tudo mais. Na real, a gente nem precisaria de um monte de leis que estão abaixo da nossa Constituição, se essa aqui fosse cumprida. Mas a gente tem várias outras leis, entre elas, essa lei que eu acabei de falar, que é a Lei 12.764, como a lei federal. Isso é, essa lei é válida em todo o território nacional. O que essa Lei 12.764 diz tem que ser cumprido, querendo ou não, em todos os estados e municípios do Brasil. Essa lei é super pequenininha, gente, ela tem menos de 10 artigos, e eu acho que todas as pessoas que têm um autista dentro de casa tinham que saber decorar essa lei, anda com essa lei dentro da bolsa, salva no celular, compartilha nos grupos de WhatsApp, é só dar um Google, mas se vocês não souberem como procurar a lei, no nosso site, autismolegal.com.br, tem a lei, vocês baixam gratuitamente, óbvio, e vocês têm acesso a isso. Ali garante o diagnóstico precoce, garante a terapia multidisciplinar, garante o atendimento com nutricionista, garante a educação adequada, garante o acompanhamento para os pais, garante o tal professor auxiliar, aquele acompanhante especializado que a gente briga tanto, e tem outros direitos que estão garantidos ali. Mas, como se esse não bastasse, em 2015, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146. Ela também é conhecida como Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Deficiência. Essa lei é uma lei bem mais extensa, mas ela é muito bacana porque ela se explica. A lei fala que a pessoa com deficiência é assim e explica o que é deficiência. Ela fala que a pessoa com deficiência tem, por exemplo, o direito a adaptações razoáveis, explica. Então, ela é didática. Essa lei dá o direito e ela se explica. É uma lei mais extensa, precisa de mais tempo para entender, para ler, mas ela é didática. Qualquer pessoa consegue entender lendo com cuidado. Qual a grande vantagem? Essa Lei Brasileira de Inclusão pegou uma série de leis que estavam espalhadinhas e juntou em um único local. Então, ela é extremamente prática, porque ela traz todos os direitos, não somente da pessoa com autismo, mas de todas as pessoas com deficiência, trazendo ali a especificidade de cada deficiência, explicando coisa por coisa, trazendo sanções, isso é, multas, penalidades, dizendo coisas que são crime, que em outras leis não estavam muito claras, e que ficou muito claro, tanto na Lei 12.764, como na Lei 13.146. Então, assim, se vocês querem uma dica, entendam essas duas leis. Porque tudo que a gente precisa, além de estar na nossa
Constituição, a gente tem nessas leis, que são leis federais, estão aqui no topo da pirâmide. Elas só não podem ir contra a nossa Constituição. Mas para nós, da comunidade, das pessoas com deficiência, ainda tem uma coisa extremamente importante, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por que essa convenção é muito importante? Primeiro, ela é o que tem de mais moderno em legislação no mundo. Ela é uma convenção, como o próprio nome fala, internacional, então ela foi assinada por vários estados, por vários países. E ela entrou no Brasil com força, por isso que eu entrei no assunto da pirâmide, com força de emenda constitucional. Isso significa que ela vale o mesmo tanto que a nossa Constituição. A Constituição está aqui e a Convenção está aqui. Uma não é maior do que a outra, mas as duas têm força. Isso significa que toda e qualquer lei que fale a respeito das pessoas com deficiência não pode ir contra, precisa obedecer o que está tanto na Constituição como na Convenção Internacional. E aí a gente parte para leis que são menores. Por exemplo, uma lei estadual pode falar com relação à educação, né? A educação é dividida entre educação da esfera federal, estadual e municipal, mas, por exemplo, quando a gente fala a respeito de educação no Fundamental 2, por exemplo, é competência do Estado. Então, o Estado pode aumentar o direito que está aqui no topo da pirâmide. Ele não pode tirar. Se ele diminuir o direito, ela é inconstitucional. Essa lei não vale de absolutamente nada. Então, se a gente está falando, por exemplo, do transporte municipal, é uma lei municipal que vai regulamentar. Se a gente está falando a respeito de isenção de IPVA, é uma legislação estadual, porque o IPVA ele é recolhido pelo Estado. Se a gente está falando a respeito de uma isenção de IPI, IPI é um imposto federal. Então, está aqui regulamentado por lei federal. Desde que nenhuma dessas desobedeça, que está aqui no topo da pirâmide. A nossa Constituição e a nossa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Parece complicado, mas quando a gente entende essa lógica, muita coisa se explica e a gente vê que estão acontecendo aberrações em muitos municípios, e infelizmente, inclusive em muitos estados. Inclusive, quando a gente fala de ANS, em decretos, portarias, uma série de coisas que estão aqui, ó, na base da pirâmide, e que estão indo contra o que está na Constituição. Se está indo contra o que está na Constituição, aqui em cima, essas leis que estão aqui embaixo, na base da pirâmide, podem ser consideradas como nulas. Elas são inconstitucionais, elas não devem ser obedecidas. Perfeito. Foi extremamente didático, doutora Carla, tá muito perceptível. Só que dessa sua explicação primorosa surgiram outras duas dúvidas. A primeira delas, vamos lá. E se eu descubro que uma lei municipal, uma lei estadual, ou até mesmo uma lei federal está desobedecendo essas leis maiores sobre o autismo, a quem eu devo procurar para reclamar? Necessariamente um advogado? Ou eu posso ir ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a outros órgãos? Como é que funciona isso? Eu gosto de falar que a gente tem que atacar para todos os lados. A gente deve fazer denúncia em todos os lugares. A gente está falando de educação, denuncia no MEC, na Secretaria de Educação, procura o Ministério Público. Então, assim, para a gente resumir bem, a gente deve procurar normalmente o Ministério Público, porque o Ministério Público depende de direitos coletivos. Quando a gente fala de direitos coletivos, por exemplo, a gente tem um plano de saúde que está prejudicando todos os usuários ali. A gente está falando do direito de uma única pessoa? Não, a gente está falando de um grupo de pessoas. O Ministério Público tem legitimidade, na verdade, ele tem obrigação de defender os direitos de uma coletividade. Então, se a gente está falando a respeito de um município que está descumprindo uma legislação federal, procura o Ministério Público. Você pode procurar também a Defensoria Pública. Você pode procurar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, do seu estado ou do seu município, porque eles também têm legitimidade para fazer uma denúncia. Existem formas legais de se fazer essa denúncia. Você pode denunciar, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos, ali no... Depois a gente pode colocar, acho que tem ndh.gov.br, enfim, né, eu embolei no meio do campo, mas a gente pode fazer a denúncia para o Ministério dos Direitos Humanos também. A gente pode fazer a denúncia na Secretaria de Segurança Pública, se a gente estiver falando a respeito de segurança, a gente pode fazer a denúncia na Secretaria de Transporte, se for na área de transporte, Secretaria de Educação. Então, a gente pode denunciar para todos os lados. Inclusive, se a gente estiver falando a respeito, por exemplo, de direito do consumidor, a gente pode denunciar ao PROCON, a gente pode mandar no Reclame Aqui, a gente pode entrar em contato com o consumidor.gov.br, que é um canal do governo para receber denúncias, né? Quando a gente está falando de direito do consumidor, a gente está falando de escolas particulares, a gente está falando
de plano de saúde, a gente está falando de comércio, a gente está falando de um leque muito grande de possibilidades. Denuncie para todos, mas quem tem legitimidade para tomar frente disso, a princípio, é o Ministério Público. Perfeito. E a segunda pergunta é, a senhora teria como enumerar todos esses direitos, ou esses principais direitos que a pessoa com autismo faz jus? É verdade, são muitos direitos, mas eu acho que a gente precisa novamente entender a tal da lógica jurídica. O que a pessoa com autismo tem o direito? Ela tem o direito a exercer sua cidadania em igualdade de condições com todas as outras pessoas. E quando a gente fala em igualdade de condições, não é um pouquinho de direito, não é aquilo que eu posso te oferecer, não é aquilo que dá para hoje. A pessoa tem direito à igualdade de condições, a exercer os seus direitos fundamentais, a exercer a sua cidadania como qualquer outra pessoa. Então, a gente, se estiver falando, por exemplo, na área de educação, quem está falando a respeito de matrícula para todo mundo? A gente está falando a respeito do não limite de vagas, a gente está falando a respeito do professor auxiliar, que é chamado legalmente do acompanhante especializado, a gente está falando a respeito de adaptação de currículo, adaptação de material, adaptação de avaliação, a adaptação no ambiente, caso seja necessário. A gente pode estar falando, por exemplo, em direitos na área de transporte, a compra de carro com isenção, a isenção de PVA, a vaga especial de estacionamento. A gente pode estar falando a respeito do transporte municipal coletivo, o transporte municipal individual, porque muitas pessoas com autismo não conseguem entrar em um ônibus, um trem, um metrô, uma balsa, enfim, que tenha o transporte coletivo de pessoas. Se aquela pessoa não consegue entrar ou estar em um transporte coletivo, ela tem direito ao transporte individual, oferecido pelo município. A gente está falando a respeito do passe livre interestadual. Alguns direitos são vinculados à renda, outro direito não. Então, por exemplo, o passe livre é vinculado à renda, a pessoas que têm a baixa renda. A gente pode estar falando a respeito do desconto na passagem aérea. Se a gente estiver falando a respeito de saúde, a gente está falando a respeito da não carência estendida, porque tem um monte de plano de saúde colocando carência estendida para as pessoas com autismo, como se autismo fosse doença pré-existente, e não é. A gente está falando a respeito do cartão do SUS, a medicação gratuita pelo governo, a gente está falando ao não limite de terapias, a terapias adequadas, a tratamento de acordo com o que está no laudo médico, a profissionais capacitados, a não ter que viajar para receber carência, para receber tratamento, tem um monte de plano de saúde mandando pessoas viajarem, tem 200 quilômetros da sua residência, isso não faz o menor sentido. Quando a gente está falando de pessoas de baixa renda, a gente está falando a respeito do cadastro único, que dá acesso ao BPC, que muitas pessoas conhecem como LOAS, ao auxílio inclusão, quando a gente está falando a respeito de autistas que retornam ou ingressam no mercado de trabalho, a gente está falando a respeito de aposentadoria para pais de pessoas com autismo que não trabalham e que recolhem com o valor de baixa renda, a gente pode estar falando a respeito do lazer, né? As pessoas com autismo têm direito a ter acesso a todas as atividades de lazer, esportivas, culturais, musicais, enfim, como qualquer outra pessoa, a meia entrada, ao atendimento prioritário, que é aquela fila preferencial, né? A meia entrada para a pessoa com autismo e para o seu acompanhante. A gente pode estar falando a respeito do trabalho, acesso a vagas PCD para pessoas com deficiência, a gente pode estar falando a respeito do direito ao saque do fundo de garantia para pais que precisam pagar terapia, a redução de carga horária de trabalho para funcionários públicos, a adaptações no ambiente de trabalho, quando a gente está falando a respeito de autistas adultos, a gente está falando a respeito da vida civil, como a capacidade civil para pessoas acima de 18 anos, que muitas vezes é negado, né? As pessoas identificam aí a deficiência como sinônimo de incapacidade. Tem muitos advogados por aí ainda falando de interdição, que não existe desde 2015. Toda semana eu recebo alguém falando, não, mas eu conversei com um advogado que falou de interditar fulano. Não existe interdição. Não existe mais isso, mas existe sim a possibilidade da curatela para aquelas pessoas que necessitam. A gente está falando de alistamento eleitoral, a gente está falando de alistamento militar, a gente está falando a respeito do RG com a identificação da deficiência, de imposto de renda, e a gente está falando a respeito de discriminação, que não dá mais. A cada semana a gente recebe notícias de pessoas com autismo sendo discriminadas em vários locais do Brasil, e isso já
A gente não pode mais aceitar nenhum tipo de discriminação contra as pessoas com autismo. Então, é uma nova porta que se abriu desde a Lei 12.764, quando a gente tem acesso a tudo isso. Isso não é frescura, direito não é só para quem tem dinheiro, direito é para todos, e é muito bonito, e não está só no papel. Só que cada direito a gente exerce de um jeito diferente. A gente precisa ir num lugar diferente, tem regras diferentes, e muitas vezes isso cansa, né, doutor? Muitas famílias estão cansadas de ficar mendigando direito. Por isso que eu falo tanto que direito não é favor. A gente precisa parar de aceitar o que dá para hoje e exercer os direitos. E quando a gente sabe o que a gente tem de direito, a gente tem muito mais propriedade para exercer e para exigir, e não ficar implorando os direitos dos nossos filhos, das pessoas com autismo. A doutora Carla Bertin está conversando conosco, está dando uma verdadeira aula, não só de direitos dos autistas, mas da teoria geral do direito também, da prática do direito, enfim. Doutora Carla, alguns desses muitos direitos que foram relacionados pela senhora, que certamente vai ser o ponto mais importante do programa, é o que as pessoas vão recortar mais para ir atrás, porque de repente nem sabiam que tinha essa possibilidade, eles dependem, às vezes, de uma simples identificação, como a senhora mencionou na sua fala. Por exemplo, eu chego no lugar e tenho direito a uma fila prioritária, mas como que eu vou comprovar isso? Como é que eu identifico? Olha, esta criança ou este adulto é uma pessoa com autismo e, por isso, tem direito a uma fila preferencial. Então, diferente da maioria das deficiências, o autismo não tem nenhuma identificação física que os diferencie, né? Então, eu encontro uma pessoa na cadeira de rodas, né, um cadeirante, eu percebo que ele não pode andar. Eu encontro uma pessoa com deficiência visual, normalmente, ela tem um rosto já diferente, ela está falando ali, uma pessoa surda-muda está falando com as mãos, enfim, a gente encontra uma pessoa com síndrome de Down, ela tem características físicas, normalmente as pessoas batem o olho, né, elas olham para alguém e elas identificam, e no autismo a gente não tem isso. E isso é mais uma barreira, né, como diz a Lei Brasileira de Inclusão, é uma barreira atitudinal, onde a gente Muito tem que... pelo contrário, me permita lhe interromper. Claro. Às vezes, as pessoas olham para uma criança com autismo e dizem assim, mas ela parece normal. Exato. E a maioria das pessoas nem fazem por mal, na verdade, né, doutor? É que elas não conhecem o autismo, elas conhecem aquele autismo que eu conhecia antes de receber o diagnóstico do meu filho. Aquele estereótipo de alguém que se balança, né? Então, óbvio, tem gente ruim em todo lugar, mas a maioria das pessoas não fazem por mal, elas não conhecem o autismo. Por isso é muito importante que a gente tenha como identificar. A gente pode identificar isso de várias formas. A gente tem um laudo médico, que normalmente é mais extenso, e nem todo mundo sabe ler um laudo médico, por isso que normalmente a gente usa uma declaração. Sabe aquela receita médica que os médicos colocam ali, o remédio que a gente tem que dar para o filho da pessoa? O médico pode colocar ali, simples, gente, declaro nos devidos fins que o Joãozinho da Silva é autista de acordo com a lei. Coloca a data, carimba e assine. Só isso. Você anda com uma cópia dessa? Eu tenho uma cópia dessa, no carro eu tenho uma cópia dessa, agora eu já tenho o RG com a identificação, mas eu tinha isso em todos os lugares. Mandei pelo WhatsApp para a família inteira, para quem tivesse com o Gabriel, já tem isso guardado, e nós tínhamos isso na minha bolsa, na carteira, junto com a carteirinha do convênio do Gabriel. Esse é um documento legal, válido em todo o Brasil, onde declara, para todos os efeitos legais, que aquela pessoa é uma pessoa com autismo. Existem outras formas. Desde março desse ano, já existe um novo modelo obrigatório de RG em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, a gente já tem esse novo modelo há mais de 2 anos, onde pode constar o CID, a identificação de uma pessoa com deficiência com o CID ali. Algumas pessoas não querem colocar, e eu acho importante deixar claro que essa é uma informação opcional. No RG do Gabriel tem isso. Se daqui a um tempo o Gabriel, meu filho, que tem autismo, não quiser que isso conste mais no documento dele, é só a gente tirar uma segunda vez e falar que a gente não quer essa informação mais no RG. Então, essa é uma informação opcional, que eu posso colocar ou não. Outra forma, existem alguns estados e municípios que estão emitindo a carteira de identificação do autismo, que não é a CIPTEA. Tem muita gente que discorda de mim nesse ponto, não tem problema. Tem gente que acredita que essa é a CIPTEA. Eu defendo a tese que a gente ainda não tem a carteira nacional de identificação. Mas, tudo bem, de todo jeito, essas carteiras, mesmo locais, ela tem validade legal. Então, você pode apresentar essa carteira identificada
que aquela pessoa tem autismo. Então, a gente tem várias formas, e eu acredito que ainda esse ano a gente vai ter a tal CIP-TEA emitida pelo governo federal, uma numeração única em todo o Brasil e tudo mais. Mas não tem nenhuma desculpa para que a gente não tenha essa identificação. Então, aquele documento, aquela receituário médico dizendo que a pessoa é uma pessoa com autismo, o RG com a identificação, um laudo médico ou mesmo essa carteira local, tem validade legal onde identifica. O que a gente não pode é querer exercer o direito sem provar que a pessoa que está querendo exercer é uma pessoa com autismo de fato. Aí fica complicado também. Perfeito. Doutora Carla, infelizmente o tempo chegou ao fim. O assunto é importantíssimo, instigante, interessantíssimo. Certamente as pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora ficaram com mais dúvidas, né? Aprenderam muito, mas ficaram com mais dúvidas. Eu reforço o convite para que a senhora volte em outras oportunidades, mas agora vamos ter que encerrar a entrevista de hoje. Eu lhe agradeço mais uma vez pela presença, pela disponibilidade do tempo. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, especialmente para divulgar as formas de contato que as pessoas podem ter com a senhora. Foi um prazer estar com vocês e falar desse assunto que eu amo, né? Eu amo falar a respeito disso, porque eu sei a diferença que fez na qualidade de vida do meu filho e vai fazer na qualidade de vida de qualquer pessoa com autismo. Tudo que eu falei, com detalhes, com formulário, com link, com passo a passo e tudo mais, tem no nosso site, autismolegal.com.br. A gente tem um e-book que já foi baixado por mais de 60 mil pessoas, também de forma gratuita. Vocês baixam esse e-book ali no nosso site. O Autismo Legal também tem uma plataforma que pode ser baixada com uma app ou pode ser usada na plataforma, que é app.autismo Legal. É muito bacana que aí a gente traz alguns testes que não são diagnósticos, mas que auxiliam no diagnóstico do autismo. A gente tem um livro ali com passo a passo sobre o autismo dos pais, que é um livro que foi escrito por mim, pela Fátima Dequan e pela doutora Débora Cash, que é uma neuropediatra espetacular, falando um pouco a respeito do autismo para aqueles pais que estão começando aí nessa caminhada, e tem muitas outras publicações, como um Google já filtrado, né, de informações que são úteis, também está tudo disponível ali de forma gratuita para todo mundo. Vai ser um prazer encontrar vocês nas lives, nas redes sociais, e a gente está à disposição para esclarecer dúvidas que vocês tenham, para que a gente possa exercer os direitos dos nossos filhos com a devida cidadania que eles têm, com qualidade de vida. Estamos com a advogada doutora Carla Bertin. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? De acordo com a Abranet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 30% de todos os acidentes fatais e não fatais
estão relacionados com a ingestão de álcool pelos motoristas. Veja só o quanto faz falta a efetividade da lei seca. Já o Ministério da Saúde também informa que 50% de todos os acidentes fatais, ou seja, de todos os óbitos no trânsito, estão relacionados com a ingestão de álcool pelos motoristas. É fundamental a implementação da lei seca, o cumprimento dos artigos do Código de Trânsito Brasileiro relacionados com essa questão. Não pode dirigir após beber bebida alcoólica ou qualquer substância psicoativa. Tá? Sobre o fator humano, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, evidentemente nas suas fiscalizações nas rodovias federais, 80% dos acidentes tem a ver com o fator humano. Imprudência, imperícia, falta de cuidado. Já a SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, pesquisou e encontrou um percentual maior. De acordo com essa sociedade brasileira, 90% dos acidentes de trânsito em nosso país está em razão do fator humano, da imperícia, da imprudência, da falta de cuidado. Tudo isso nos faz constatar que é fundamental haver educação para o trânsito, haver uma melhor fiscalização, haver uma melhor infraestrutura, que são os 3 pilares nos quais se sustenta o trânsito seguro. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia, em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. Hoje vamos falar de letramento digital, um conjunto de competências que dão a uma pessoa capacidade para compreender e usar as informações geradas pela internet e pelas mídias digitais. Mas o letramento digital que mais nos interessa aqui é o que permite mais acesso ao Poder Judiciário. O Judiciário começou a digitalizar processos em 2004. Um avanço, mas que se limitava a transformar papéis em documentos acessíveis pelo computador. Em 2012, surgiram o PJE, o ProJude e o EPROC, sistemas públicos processuais que permitiam a criação de documentos ou a emissão de sentenças dentro do próprio processo. Isso diminuiu e muito a burocracia processual. E a maior evolução foi o programa Justiça 4.0, que criou ferramentas para o acesso efetivo ao judiciário e introduziu, por exemplo, a inteligência artificial que elimina casos repetitivos. Tudo isso deu mais agilidade e eficiência ao judiciário, diminuiu custos, mas criou um novo desafio: como tornar os sistemas acessíveis a todos, inclusive a quem tem dificuldade com tecnologias. Nós temos duas situações bem distintas na nossa sociedade hoje. Nós temos aqueles que são excluídos totalmente digitais, que são excluídos também sociais, políticos, econômicos, que nós criamos as chamadas salas de acesso passivo, ou seja, a inclusão digital do excluído digital pelo próprio judiciário. Nós temos uma outra situação completamente diferente, de uma nova geração de imersos digitais, que são aqueles que não querem sair de sua residência, do conforto do seu lar para resolver o seu problema, e querem resolver esses problemas através das tecnologias, e isso também a gente atende com a Justiça 4.0, e no meio dessas duas relações, do excluído digital e do imerso digital, nós temos uma grande geração que começou a trabalhar com papel e teve que se transformar numa relação de processo eletrônico. O portal de serviços a ser lançado neste ano é uma das respostas para o acesso ainda mais amplo à justiça. Vai atender a todos os atores do sistema. O Ministério Público e a Advocacia são dois grandes beneficiados. O advogado ele vai ter acesso em um único lugar a todos os seus processos. Ele vai poder peticionar em todos os seus processos, desde que eles sejam eletrônicos. Ele vai poder movimentar, participar de audiências telepresenciais
no mesmo local, ele vai ter uma relação, ele vai ter uma agenda, um controle de todos os seus processos num único lugar. Eu acho que essa foi a grande novidade da plataforma digital do Poder Judiciário. Pensar como o usuário final poderia ser beneficiado, e não apenas o usuário do sistema de justiça. E a preparação para o pleno funcionamento do portal inclui treinamento para o uso da tecnologia. Nós, assim que lançarmos o portal de serviços, que vai ser o escritório do advogado, o escritório do membro do Ministério Público e de todos esses atores externos, nós, ao mesmo tempo, lançaremos o curso para que esses profissionais se adaptem a essa tecnologia. É tudo feito de uma maneira bem intuitiva. Então, eu costumo dizer, se aquela pessoa ela consegue acessar uma rede social, por exemplo, Facebook, Instagram, ele intuitivamente vai conseguir trabalhar dentro do portal de serviços. Por quê? Nós trabalhamos com a tecnologia hoje de aplicativos, de uma tecnologia muito similar àquela dos telefones móveis, dos smartphones. Então, transformando uma tecnologia que seria tida como de ponta, mas em linguagem simples ao usuário final. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com os meus convidados de hoje 3 que já estão na tela conosco online, aqui o pesquisador Carlos Henrique Medeiros de Souza, que é coordenador do programa de pós-graduação de cognição e linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, com a pesquisadora e doutora em cognição e linguagem, Leila Maria Tinoco Boechat Ribeiro, que também é da mesma instituição, e com o doutor em Direito pela USP, Dr. Francisco de Mesquita Laux. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação conosco aqui hoje. Eu vou começar com o Francisco. Francisco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do letramento digital para o acesso do cidadão à justiça, pensando no Poder Judiciário 4.0, que já estamos aí extremamente, quase 100% digitalizados. Essa pergunta é muito interessante e é importante destacar que quando a gente pensa em Justiça 4.0 ou em quarta revolução industrial, a gente pensa em alguma medida numa revolução informacional, de acesso à informação pelas pessoas, pela comunidade, por uma comunidade específica, por exemplo. Né? Nesse caso da Justiça 4.0, os dados do Poder Judiciário brasileiro, nessa iniciativa do CNJ e do Poder Judiciário como um todo, eles são bastante abertos. A gente tem aí informações nos anuários da Justiça e tudo mais, e a gente também tem bastante acesso à jurisprudência. E se a gente pensar nos escopos da jurisdição, a gente vai verificar que um dos escopos sociais da jurisdição é justamente educar as pessoas por seus direitos e obrigações. Uma relação que a gente pode fazer com essa questão do letramento digital maior acesso à informação inicialmente vai impactar a vida das pessoas que já têm as ferramentas necessárias para ter acesso a essa informação. Então vamos supor uma pessoa que tinha uma demanda judicial ou uma demanda administrativa, de PROCON, por exemplo, com mais acesso à informação, talvez ela tenha 3, talvez ela tenha 4, né? E aí, em um segundo momento, a gente vai ter que trabalhar também o letramento, ou em paralelo a isso, a gente vai ter que trabalhar também o letramento daquelas pessoas que não têm acesso nenhum, né? Para que elas passem a poder exercer também os seus direitos em juízo, passem a ter proteção, passem a ter tutela do judiciário também. Vou falar com o Carlos agora, quais são os desafios para a gente alcançar esse letramento, sobretudo no Poder Judiciário, na sociedade como um todo. A gente sabe que nós precisamos cada vez mais avançar nesse sentido, que é a realidade. Com as ferramentas e com acesso à informação, precisa se desenvolver ações, projetos que permitam a essa sociedade conhecer, se comunicar por meio dessas tecnologias que vão fazer essa mediação e, principalmente, uma publicização do que está tramitando nas instâncias judiciárias. Eu acho que o letramento digital ele tem um aspecto até de inclusão do indivíduo conforme previsão legal, o que nós temos hoje aí na Constituição Federal. Ações como estão sendo elaboradas pelo CNJ vai permitir que o cidadão, tido como cidadão comum, cidadão leigo ou cidadão não incluído, possa ter um acesso independente de uma assistência, né, legal, ter um advogado na sua
no seu apoio, na sua tutela. Leila, com a palavra agora a nossa pesquisadora. Por favor, Leila, seja bem-vinda mais uma vez. A gente está falando de cidadania, educação, acesso e aproximação cada vez mais desse cidadão com o Poder Judiciário, ele se sentir parte, né? Exatamente, Rafaela, esse é o âmago da questão. Então vai como sugestão aí para o CNJ nesse intuito de implementar uma justiça efetivamente mais próxima do cidadão, porque a gente vê que há uma necessidade desse cidadão se apropriar dessas habilidades específicas que vão permitir direto dele a justiça. Né? Nos casos, obviamente, em que a lei o permite, como nos juizados, na justiça trabalhista e outros. Eu acho que a participação, né, Francisco, de todos os atores envolvidos no processo é sempre positivo para a gente avançar nessa questão. E eu queria que você falasse para a gente agora de que forma esse letramento ele vai impactar na eficiência do Poder Judiciário, na agilidade, sobretudo. Certamente vai impactar. A tecnologia como um todo impacta na qualidade do serviço prestado pelo judiciário e pelos operadores jurídicos como um todo. Se você tem acesso a um repertório de jurisprudência consolidado, com segurança jurídica, você vai saber, você vai conhecer melhor seus direitos e obrigações e você vai saber como se portar numa relação contratual, por exemplo, numa compra e venda, num mútuo, numa locação, enfim, são coisas básicas mesmo que às vezes acaba até evitando, por conta do acesso à informação, a propostura de demandas inviáveis, né, descabidas. Então, tudo isso acaba impactando de alguma maneira a atuação do Poder Judiciário, que vai acabar podendo se concentrar em casos que, de fato, são relevantes para a esfera pública e impactar na nossa vida e no nosso dia a dia. Quando a gente fala assim, justiça 4.0, parece algo mirabolante e tal. Não, é super simples, embora, né, a gente usa no Poder Judiciário, às vezes, siglas, PJE, Processo Judicial Eletrônico, não, é tudo muito simples e muito rápido, muito mais rápido, melhor. A gente está falando de economia de tempo, de dinheiro e acesso muito mais fácil para o cidadão. Em linhas gerais, o programa Justiça 4.0, o que ele prevê, Francisco? Ele é difícil para quem programa, né? Para a gente, quanto mais fácil, mais intuitivo for resolver os problemas do nosso dia a dia, melhor. A impressão que eu tenho como advogado é que às vezes a gente exige certos formalismos do mundo judicial que a gente não exige do nosso dia a dia. Normalmente a gente se resolve num celular por cliques, né, em minutos. Às vezes no judiciário a gente leva anos aí por conta de uma sequência de arrazoados que a gente tem que apresentar na justiça. Não que isso não seja relevante, lógico que é, mas às vezes a gente precisa trabalhar de uma maneira mais intuitiva, com o auxílio de ferramentas tecnológicas, e é isso que a Justiça 4.0 busca fazer, né? Tanto por intermédio do acesso à informação, quanto por intermédio de ferramentas tecnológicas. Quando a gente pensa em ferramenta tecnológica, a gente vai pensar normalmente no robô julgando, né, na inteligência artificial. Mas existe uma série de outras atividades que a tecnologia pode auxiliar, de fato, na prestação de um serviço mais eficiente, como, por exemplo, a realização de audiências por meio virtual, né? Que é o que a gente está fazendo agora. A gente está se comunicando por intermédio de uma plataforma que permite que a gente não esteja aí no estúdio, mas preste informações interessantes para a sociedade, de modo a contribuir para o programa, e no judiciário, de modo a contribuir para a efetividade e para a celeridade do serviço judiciário. Agora, Carlos, por que investir no letramento digital se nós temos um índice altíssimo de brasileiros analfabetos ainda? O letramento digital, ele preconiza a questão você tem que dividir em alguns blocos. Primeiro é ter acesso à informação, depois você compreender a informação, depois poder utilizar essa informação. Então, a gente tem que separar. Quando a gente fala em letramento digital, parece que está falando simplesmente da pessoa abrir o celular, ler o que está ali e poder debater. Não é isso. O letramento digital ele vai muito mais além. É uma coisa assim, que exige muito trabalho. Primeiro, você precisa conhecer ferramentas, ambientes tecnológicos, entender o que é uma ferramenta, um ambiente tecnológico. Segundo, entender o que é produzir e socializar informações. Terceiro, apropriar-se das informações que estão disponíveis. Esse é um grande desafio de criar uma cultura, aprender a fazer referências, citações adequadas, dar crédito a quem produziu. E, por último, que eu acho que é o maior desafio, a credibilidade da informação que está disponível. Esse é um grande desafio que eu imagino do letramento digital. É você ter mecanismo para ver a validade da informação na qual você está exposto.
Na questão da alfabetização, é uma questão de políticas públicas dentro do sistema educacional brasileiro. Se alguma região tem indicadores mais altos de analfabetos, que seja pelo letramento tradicional ou pela funcionalidade do aprendizado desse letramento, cabe ao poder. Já tem um projeto lá na área de educação, que eles estão, não é o caso nosso aqui, de tentar criar um sistema único de alfabetização. Eles chamam até do SUS educacional. Mas no caso aqui, mais específico que nós estamos trabalhando, vai ter que haver uma integração entre os tribunais, entre os três elos de ligação, né, que é o poder judiciário, acesso das partes, acesso, né, da advocacia, acesso dos integrantes do poder judiciário, para que haja uma linguagem comum e partida, dividida, compartilhada, para que possa ter celeridade, como falou aí, né, o professor, no sentido de que a gente quebre um pouco dessa demora, dessa longevidade de decisões e que a pessoa tenha uma resposta eficiente, de qualidade e num tempo menor. Eu imagino que esse letramento digital vai ter todos esses detalhes aí a serem trabalhados nas ações futuras. Leila, eu queria saber com você agora, com base na tua pesquisa, né, no seu dia a dia aí na instituição, qual é a maior dificuldade? As pessoas não têm acesso ao equipamento, a um celular, à internet, ou as pessoas têm mais dificuldade no manejo ali, no traquejo com rede social, com aplicativo? Eu vejo que é fundamental esse letramento. Primeiro, vamos definir, né, qual a diferença de alfabetização para letramento. Simplesmente não é, como o professor Carlos Henrique muito bem colocou, não é simplesmente dominar uma tecnologia, simplesmente saber utilizar o computador, ou o notebook, ou o smartphone. É o quê? É saber utilizar... ter conhecimento e habilidade para utilizar a escrita ali, né, daqueles meios que são eletrônicos, naquele ambiente eletrônico, de forma que atenda a uma função social, a uma prática social da qual ele tem necessidade. E aí a gente vai abranger, como você falou, de letramento para todos os âmbitos, né? Mas especificamente no judiciário, para acessar a justiça. Capelletti Garfi, na sua obra clássica, Acesso à Justiça, eles falam o seguinte: olha, não adianta eu ter o acesso, eu querer ter o acesso à justiça como valor do justo e colocar a celeridade em primeiro lugar, né? E já dar uma resposta imediata, se nem eu tenho acesso ao próprio judiciário, porque eu não consigo me comunicar com esse judiciário. Então, esse acesso inicial à justiça pelo cidadão, ele é um pressuposto do acesso à justiça como um valor do justo, é isso que ele diz. Francisco, como é que você avalia as ferramentas do Poder Judiciário, isso independentemente do letramento, tá? Mas em vários âmbitos, as ferramentas de acesso ao Poder Judiciário? Avalio super bem. Como eu até falei na minha primeira intervenção, o Poder Judiciário brasileiro é bem aberto em termos de acesso a dados e acesso à informação. Se você for pesquisar tribunais de fora, é muito mais difícil ter acesso à jurisprudência, por exemplo, até a legislação como um todo. Então, de fato, existe a possibilidade de acesso à informação no site do CNJ, no site do STJ, no site do Supremo. Então, a informação está lá, né? O que a gente precisa trabalhar mais, potencialmente, é fazer com que uma gama maior de pessoas tenha condições, tenha o conhecimento necessário para acessar essa informação. Para finalizar, agora vou passar a palavra para o Carlos e para a Leila sobre a informação de qualidade, né? Sobretudo no ano eleitoral, a gente está falando muito sobre fake news ou desinformação. O letramento digital, ele é imprescindível. É estratégico, né? Porque uma notícia falsa, ela é espalhada com maior velocidade do que uma notícia verdadeira. Isso já está comprovado em vários estudos e pesquisas. A gente já tem observado. E aí, muitas vezes, depende de uma coisa que a gente chama de mineração. Quando você tem o acesso a uma informação, você precisa pesquisar também em outros lugares para saber a qualidade dessa informação. Então, você não pode simplesmente receber uma informação e sair, né, multiplicando ela para outras pessoas sem antes verificar a validade e a qualidade dela. Porque ela pode ser também, que pouca gente fala,
uma meia-verdade. Quero só deixar assim claro que toda a iniciativa do Judiciário tem sido muito relevante nesse sentido de tornar a justiça eletrônica por conta da celeridade. Mas é importante que se tenha uma sensibilidade para com aquele cidadão que quer sim acessar a justiça, mas ainda não tem essas habilidades, esse direito fundamentalíssimo. Maravilha. Leila Maria Tinoco Boechat Ribeiro, muito obrigada. Agradeço também demais ao pesquisador Carlos Henrique Medeiros de Souza e nosso advogado doutor em Direito, Francisco de Mesquita Laux. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.